Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa e hoje vamos continuar a nossa série de estudos sobre aparições de espíritos e, ligado a esse tema, a questão da clarividência, ok? Então, quem tiver, eu estou usando como base o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Quem quiser e tiver em casa, pegue o Livro dos Médiuns, abra no capítulo 6 da segunda parte, capítulo 6, segunda parte, manifestações visuais. Então, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo, porque hoje eu pretendo fazer com vocês, aliás, eu até tinha pensado em fazer com vocês uma prática de relaxamento e harmonização da aura, porém, eu acho que eu vou abrir linha para vocês, ouvintes, participarem com comentários e mesmo dúvidas, porque eu acredito que muitos de vocês devem estar com dúvidas sobre o tema que nós estamos estudando, ok? Aproveita, pega uma caneta e um papel, porque eu vou divulgar o nosso site. Lá tem centenas, mais de 450 programas gravados disponíveis para você ouvir e acompanhar os nossos estudos anteriores. Lá nós temos centenas de artigos, seja espírita ou artigos espiritualistas em geral, disponíveis para você, ok? Tem muito material disponível para você aprender, tá bom? Então, tem a nossa livraria virtual, você pode adquirir o meu CD de harmonização da aura, você pode também comprar livros espíritas e espiritualistas em geral. Você também pode comprar nossas revistas que vendem nas bancas de todo o Brasil e também no nosso site, que é a Revista Cristã de Espiritismo e a revista Caminho Espiritual. Eu vou falar um pouquinho delas no final do programa. Então, pega a caneta e o papel para eu divulgar. Inclusive, eu vou divulgar o nosso canal no YouTube. E eu gostaria que você entrasse no nosso canal do YouTube e se inscrevesse nele, tá bom? Por quê? Porque aí você vai receber notícias sempre que tiver uma novidade no nosso canal. Você vai participar de sorteio de livros e revistas. Não paga nada, tudo isso é gratuito, essa inscrição é gratuita. Você só vai lá se inscrever, colocar teu e-mail lá no nosso canal para você se inscrever no YouTube e aí você vai receber novidades. Sempre que eu colocar um vídeo ou um programa nosso gravado lá no YouTube, você vai receber o aviso. Inclusive, amanhã, domingo, eu estarei num estúdio de TV. Nós estamos com uma parceria e amanhã eu estarei gravando o primeiro programa para o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, temos lá palestras que ocorreram no nosso núcleo de estudos espiritualistas. Nós temos o programa Música e Mensagem, vários programas lá disponíveis. E agora nós vamos começar a colocar o quê? Documentários que eu vou produzir. Até mesmo eu quero fazer um pouco de algum trabalho ligado a atores, tá? Fazer algumas sketches, algumas encenações, mostrando como ocorre um processo mediúnico, por exemplo. Isso para o futuro, tá? E por enquanto nós vamos começar a colocar nesse canal o quê? Documentários e entrevistas. Então amanhã eu vou gravar nossa primeira entrevista. Então olha, vale a pena você se inscrever lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Vai ter muita novidade para você. Bom, já enrolei aqui para dar tempo para você pegar o Livro dos Médiuns. Então, pegou? Abre lá no capítulo 6 da segunda parte. Eu vou continuar na sequência de onde nós paramos, ok? Mas eu vou pular algumas perguntas, porque eu quero ir direto a alguns temas específicos, tá bom? Então eu não vou ficar seguindo a sequência de estudos direitinho, não, tá? Bom, vamos lá. Questão número 12. Kardec perguntou:
aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? E a resposta que os espíritos deram foi: perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito e o que deseja e o que se pode fazer por ele. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. Então, tá aí, né, Kardec, ele estava conversando sobre um tema que é pessoas que têm medo das aparições de espíritos, né, perguntando se tem lógica isso. E os espíritos disseram que não. Você tem que ter mais medo dos encarnados, dos vivos, do que dos mortos, vamos dizer assim, né? Então Kardec ele vem numa sequência de perguntas. Se você perdeu, entra no nosso site que eu vou divulgar ou no nosso canal do YouTube para acompanhar o programa passado. Bom, eu acho que essa resposta que os espíritos deram, então, está bem clara, né? Se você tiver dúvida, daqui a pouco eu vou passar o nosso telefone e você liga para cá ao vivo para fazer a sua pergunta. Vamos para o número 13. Como o espírito poderia responder? Resposta: às vezes falando como uma pessoa viva, a maioria das vezes por uma transmissão de pensamentos. Então, olha, na verdade não existe som propriamente dito no plano espiritual, tá? O som, como a ciência classifica hoje, não existe. Por quê? Porque o som é uma movimentação que ocorre de moléculas no ar, ok? Há todo um processo que ocorre quando há o som. Há uma vibração sonora, tá? No plano espiritual, não é que é silêncio. Há música, há conversa, há ruído, mas é um outro processo que isso acontece. É por um outro meio, que não é o meio que a ciência hoje consegue analisar. Eu não sei te explicar como que ocorre o som no plano espiritual. Ninguém sabe ainda. Nós estamos engatinhando no processo de aprendizado das leis do mundo espiritual. Kardec, é que nem eu falo, eu sou um pesquisador, um livre pensador. Eu procuro aprender com várias doutrinas, ok? Eu acho que o trabalho de Kardec foi maravilhoso, mas foi o beabá. Né? Existe muita coisa ainda que a gente precisa aprender, que a gente precisa descobrir. Então, o trabalho que Kardec fez, ele não é perfeito, ele não está pronto, né? No sentido de que ele abordou tudo. Ele está pronto porque a obra dele acabou, né? Foi finalizada. Mas o Espiritismo é uma doutrina em construção, é uma doutrina em evolução. Então, muita coisa deve ser revista e muita coisa deve ser acrescentada nos estudos espíritas. Então, por exemplo, é comum a gente ver os espíritos mexerem a boca. Mas a questão é, será que está saindo som da boca daquele espírito? Ou será que a comunicação é pelo pensamento? Né? Os espíritos disseram que sim, que às vezes eles falam como uma pessoa viva, mas a maioria das vezes o que ocorre é uma transmissão de pensamentos. Então o que acontece? É uma resposta bem clara, mas eu acho que isso é algo que a gente deve se aprofundar com o tempo, tá? Se existe som, como é que é o som no mundo espiritual? Né? Como é que ocorre? Porque o som é algo que ocorre aqui, no plano físico, mas e no mundo espiritual? Como que seria o som? Então isso é algo muito profundo que ainda ninguém tem conhecimento. Agora eu posso dizer sim, que muitas vezes eu, como sensitivo, eu me comunico com alguns espíritos por transmissão de pensamento. Muitas vezes eu não estou vendo o espírito, mas ele está em contato comigo pela telepatia. Ele transmite o pensamento dele e eu capto a ideia, o pensamento dele. É óbvio que nesse processo existe o meu filtro pessoal e todo médium tem o seu filtro pessoal. Tá? Todo médium, quando capta
uma transmissão de pensamento de um espírito, há o filtro mediúnico dele. Ou seja, ele vai captar a ideia, mas ele vai formar o pensamento de acordo com o universo cultural do médium, com o universo dele. Tá? Então, isso ocorre. Muitas vezes o espírito ele chega, transmite a ideia, o médium capta a ideia, e quando ele vai escrever, ele escreve a ideia, só que com o linguajar dele, com o universo cultural dele, tá? Isso ocorre muito. Então, é muito comum algum amigo espiritual se aproximar de mim e me transmitir uma ideia e eu captar. Como eu já vi também, eu já conversei também com espíritos e o espírito mexia a boca. Tá? Isso é mais comum, o espírito mexer a boca. Por quê? Porque é um condicionamento mental. O sujeito viveu a vida toda falando, mexendo a boca. Ele morre, ele vai falar, ele vai mexer a boca também. É um processo de condicionamento. Tá? Então, eu já conversei com espíritos e o sujeito mexia a boca. Ok? Vamos lá. Eu vou pular para a questão número 17. Você pode em casa ler a 14, a 15, a 16. Eu quero agora pular para 17. Eu não estou fazendo um estudo sistematizado aqui, não. Eu pretendo depois fazer um estudo sistematizado na internet, ok? Como eu já fiz antes. Questão 17. Como o pensamento é uma espécie de evocação, compreende-se que possa atrair o espírito. Mas por que, quase sempre, as pessoas em que mais pensamos, que ardentemente desejamos rever, jamais aparecem nos sonhos, enquanto vemos outras que não nos interessam e nas quais nunca pensamos? E a resposta é... Então, você entendeu a pergunta? Se o pensamento evoca um espírito, por que muitas vezes eu fico pensando num parente meu que já morreu, louco para ver esse parente numa viagem astral, fora do corpo, durante o sono, e eu não vejo, e de repente eu vejo outros espíritos que não tem nada a ver, tá? Foi essa a pergunta. E a resposta é: os espíritos nem sempre têm a possibilidade de manifestar-se visivelmente, mesmo em sonhos, e apesar do desejo que tenhamos de vê-los. Causas independentes da sua vontade podem impedi-los. Quase sempre é também uma prova que o mais ardente desejo não pode afastar. Quanto às pessoas que não interessam, embora não penseis nelas, é possível que pensem em vós. Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações no mundo dos espíritos, onde reencontrais uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais nem tendes a menor ideia quando acordados. Então veja bem, deixa eu traduzir porque muita gente não entende esse linguajar do século XIX, né? Então deixa eu traduzir para vocês numa linguagem mais popular atual nossa. O que os caras estão dizendo aqui nessa resposta? Eles estão dizendo o seguinte, tá? Que nem sempre os espíritos conseguem se encontrar com a gente. Aqui ele está dizendo durante o sonho, tá? Não é sonho. Não é sonho. Sonho é um produto da tua mente. É uma criação do teu subconsciente, tá? É um processo mental teu, ok? Isso é um sonho. Ah, eu sonhei que ganhei na loteria. É um sonho que pode refletir um desejo. Ou, sonhei que aconteceu tal coisa. Pode refletir uma preocupação. Enfim, é um sonho. É uma criação mental tua. Quando você se encontra com um espírito fora do corpo, durante o sono, a lembrança disso até pode vir misturada com a lembrança de um sonho, tá bom? Ela pode vir misturada com a lembrança de um sonho. Porém, essa experiência de você sair do corpo e se encontrar com alguém, e isso acontece quase todas as noites, você só não se lembra direito, mas acontece, é um processo natural,
Não tem nada a ver com religião, nem com mediunidade, tá? Esse processo se chama, para o espiritismo, de emancipação da alma, ou desdobramento. Ou ainda, você pode conhecer, algumas doutrinas chamam de projeção da consciência, projeção do psicossoma, viagem astral, projeção astral, e por aí vai. Ok? São fenômenos diferentes. Muito bem, nem sempre é possível você encontrar um espírito fora do corpo, mesmo que você deseje muito, e mesmo que ele também queira. Tá bom? Porque, às vezes, aquele espírito, ele está numa colônia espiritual, recebendo tratamento. Às vezes, esse espírito já reencarnou e não está em sintonia com você, para que consiga se encontrar com você. Às vezes esse espírito pode estar no umbral e ele não tem acesso a você. Então, existe uma série de fatores, vários fatores, não apenas esses, tá? Por exemplo, eu sei que as pessoas gostam de casos. Eu vou dar mais um caso, como eu dei um acontecimento da minha vida pessoal, eu vou dar mais um. Eu tive um amigo que morreu muito jovem, desencarnou muito jovem, com cerca de 18, 19 anos, tá? E durante alguns anos, eu me encontrava com ele fora do corpo. Ele estava numa colônia espiritual, e eu ia até essa colônia, eu era levado até essa colônia, e eu e outros amigos nos encontrávamos com ele. E era muito legal, porque a gente se abraçava, a gente dava risada, eu fazia minhas palhaçadas habituais, né? A gente se divertia muito, foi um amigo da minha juventude, ele morreu jovem, de uma doença. Então, durante um bom tempo, era comum, a questão de uma vez por mês, mais ou menos, tá? Eu me encontrar com ele lá na colônia espiritual onde ele estava, ok? E teve um dia que ele falou para mim, olha, Vitor, agora nós vamos ficar um bom tempo sem se ver. Nós vamos ficar um bom tempo sem se ver. E eu não me lembro, né, se é porque ele iria reencarnar ou porque ele iria dar prosseguimento a algumas atividades e não ficaria mais à disposição naquela colônia. Talvez ele iria se preparar para reencarnar, tá? Então, o que acontece? Ele falou, olha, não dá mais para a gente se ver por um bom tempo. A gente vai se reencontrar, mas por um bom tempo não vai dar mais para a gente se ver. Então, nós nos abraçamos, tudo, nos despedimos, demos muita risada e depois nunca mais eu o vi. Nunca mais eu me encontrei com ele fora do corpo. Acredito que um dia eu vou reencontrar, mas eu acho que ele reencarnou. Já deve ser aí uma criança, deve ter hoje, acredito que uns 6 anos de idade, por aí. Tá? Eu posso achar ele fora do corpo? Eu posso pensar nele, rastrear o cara e ir atrás dele? Posso, tá? Mas eu ainda não tenho esse domínio. Eu conheço amigos meus que dominam isso, mas eu ainda não tenho esse tipo de domínio. Mas isso é possível. Bom, vamos abrir linha para ouvinte, tá? Porque eu prometi que ia abrir linha para vocês tirarem dúvidas, senão daqui a pouco o programa chega ao final. Então, se você quiser ligar e tirar dúvidas sobre o tema que nós estamos falando, não vem falar para mim se você vai continuar casado, se você vai arrumar emprego, porque não é nada disso que eu falo, hein? Eu estou falando aqui sobre aparições de espíritos, então me liga para falar disso, por favor. Então vamos lá, liga para cá, 3016 1764, ou então 3016 1765. Boa tarde. Oi. Caiu, Jean? Jean sinalizou que caiu. Liga de novo então. 3016 1764 ou 3016 1765. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Meu nome é Lília. Eu gostaria de saber, você falou sobre os espíritos, como a gente sabe quando a gente tem uma visão de um espírito, se ele é bom ou não? Ótimo. Eu vou responder na linha. Ok. Tá bom? Muito De nada. Fica acompanhando pelo rádio, então. Vou responder, você acompanha pelo rádio. Responder na linha foi ótimo. Vamos lá. Essa pergunta, eu pulei ela. Olha que interessante, né? Eu pulei essa pergunta, mas ela está aqui no livro dos médiuns. Olha, um espírito, ele pode criar uma aparência de ser uma pessoa legal, talvez até que você conheça,
Uma pessoa bacana? Pode. Sim, tem espíritos que criam a aparência de alguém legal, mesmo eles não sendo tão legal assim. O cara quer te prejudicar, ele é um espírito desequilibrado, tá? Quer te prejudicar, mas para te enganar, ele cria uma aparência legal, boa. Isso acontece, eu já passei por essa situação, não vou contar agora, porque não dá tempo, mas eu já passei por situações dessa. E quando eu estava sendo enganado, e inclusive eu estava me deixando até mesmo enganar, porque ele tomou a aparência de uma mulher muito bonita, tá? Um amigo espiritual que me acompanha, um mentor espiritual, ele se aproximou de mim e ele disse: Vitor, olha bem nos olhos dela. Olha bem nos olhos dela. E eu comecei a olhar nos olhos desse espírito para sentir a energia desse espírito. E aquele espírito que tinha uma aparência de uma mulher lindíssima começou a tomar uma forma animalesca, de um animal todo deformado. E aí o espírito viu que eu estava percebendo ele como ele estava na realidade, ficou super nervoso e veio para cima de mim para me esganar. E aí eu, pumba, voltei pro corpo. Levei um susto tão grande que eu voltei pro meu corpo. Eu estava fora do corpo, numa viagem astral. Então isso pode acontecer? Pode. Ele pode criar uma aparência e te enganar. Para você sacar se ele está te enganando ou não, você tem que primeiro olhar nos olhos dele. Porque os olhos são a janela da alma. Então olhe nos olhos, tá bom? E tenta sentir a energia dele, a aura dele. Sinta a energia, que nem você olha nos olhos de uma pessoa e tenta sentir se ela está te enganando ou não. Não acontece isso, alguém está falando com você, você olha bem nos olhos dela para sentir que se ela está te enganando ou não. Então, você pode fazer isso, olha nos olhos, tá bom? O espírito pode criar uma aparência, mas ele não vai trair a energia dele, aquilo que ele é na realidade. Dá tempo para mais uma pessoa rapidinho, vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Alô? Oi, qual que é o teu nome? É Luciana. Diga, Luciana. Parabéns pelo seu programa, tá bom? Eu agradeço aí o teu carinho. Diga lá, qual que é a tua dúvida? Então, a minha dúvida é o seguinte. Eu estava dormindo e virei na cama, acordei, dei uma acordada com algo que me chamava a atenção no quarto. Aí eu vi o meu irmão, que já fez essa passagem, e ele falou, oi, e eu falei, nossa, que saudade, mas tudo assim, mentalmente, eu sentia que eu não conversava com ele. E aí eu dizia, nossa, tudo bem, eu tô com muita saudade de você, nossa, que bom que você veio. Ele falou, vim te fazer uma surpresa. E eu falei, nossa, o que é? Aí ele falou, olha quem tá aqui. E puxou pela mão uma pessoa. E quando eu olhei aquela pessoa, era minha cunhada, a ex-esposa dele, que ele quando ele estava vivo, ele já tinha se separado dela. E ela está doente há muitos anos, há uns 3 anos numa cama. E ela ainda não fez essa passagem, ela ainda está aqui. Ela teve Alzheimer, ela foi paralisando, está numa cama, e ele mostrava ela. Certo. E eu acordei muito assustada. E ele ainda me dizia, calma, para mim não me assustar. Sim, porque aí você volta para o corpo. Por eu estar assustada, aquilo já se dissipou, e então eu queria entender como ela está aqui, ainda viva, certo, mas num estado de total prostração, parada, né? Acamada, com 4 enfermeiras, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada tem outra. Tá. E eu fiquei assim, eu querendo entender. Tá, eu vou responder, acompanha pelo rádio também. Eu vou responder rapidinho, porque nós estamos chegando ao final. Tá, ok. Olha, pelo que você está me falando, tá? Eu não posso te dar certeza, mas pelo que você está me contando, para mim, realmente você teve uma experiência fora do corpo, você viu teu irmão que já morreu, que já desencarnou, eu não gosto de usar a palavra morreu, né? Desencarnou, ou seja, o que morreu foi o corpo de carne, ele continua vivo. Então, você viu teu irmão, e teu irmão te trouxe essa pessoa que ainda está encarnada, mas não tem problema. Ele tirou ela do corpo, ele e os amigos espirituais que coordenam o processo, tiraram ela do corpo momentaneamente, levaram até você para te visitar, normal.
Tá? Não é porque a pessoa está viva que ela não vai sair do corpo. A gente sai do corpo, ok? Você pode ver no teu quarto uma pessoa que está viva, que está encarnada, vamos melhor dizendo, né? Vivo todo mundo tá. Né? Você pode ver uma pessoa que está encarnada, que saiu do corpo e foi no teu quarto. Isso acontece numa boa. Tá bom? Ah, mas ela estava muito doente. O que está doente é o corpo, tá? Se o instrumento está quebrado, o músico, por melhor que ele seja, ele não consegue se manifestar. Mas o músico não está quebrado. O que está quebrado é o corpo. Então, o cérebro dela está com problemas. Mas ela, como espírito, pode se manifestar de forma lúcida fora do corpo. Tá? Cada caso é um caso. Tem pessoas que se perturbam fora do corpo também, porque a mente espiritual da pessoa está perturbada, tá? Aí cada caso é um caso. Mas a pessoa pode ter um problema cerebral aqui, uma deficiência no corpo, mas fora do corpo ela se manifestar de forma livre, ok? Bom, o nosso tempo já se esgotou, quero só divulgar então o nosso site. Entre no nosso site, baixe, ou melhor, leia os artigos, ouça os outros programas, entre no nosso canal do YouTube, se inscreva. Lá no nosso site tem um link para o nosso canal do YouTube. E no nosso site tem a nossa livraria virtual. Anote aí, www.rcespiritismo.com.br. rcespiritismo.com.br, tem a nossa livraria virtual, adquira livros com a gente, você recebe pelo correio, tá bom? E as nossas revistas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. A Caminho Espiritual desse mês é inteirinha sobre saúde e espiritualidade, tá bom? E a Revista Cristã de Espiritismo também tá muito boa. Prestigie o meu trabalho, por favor. Vai na banca, compre nossas revistas, estude, aprenda, invista no teu conhecimento, ok? Fique na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem.